Já faz um tempo que eu terminei a leitura dessa obra aqui, a Eneida de Virgílio, e como só recentemente eu consegui fazer e terminar a série de vídeos que eu estava lançando aqui pelo canal do Duras Letras, chegou a hora, tendo terminado a série, de fazer um vídeo que serve como uma espécie de convite ou de apresentação à Eneida, que é esse famigerado vídeo com as cenas que eu mais gostei ou as cenas que mais me tocaram. Eu não gosto de colocar muito esses termos não, mas foram cenas extremamente marcantes. Depois de ter lido essa obra, é claro, eu fiz uma segunda seleção dos muitos post-its que estão aqui marcados. Então, vocês estão vendo que tem muito rosa marcado aqui, é porque cada um desses rosinhas aqui marca um símile, registra um símile dentro da obra, e eu acho que símile é a técnica mais utilizada dentro dos poemas épicos. Mas enfim, não é disso que eu vou falar sobre hoje, não é sobre símiles mais bonitos, mas sim sobre cenas que são extremamente tocantes. E eu selecionei 5 delas para trazer nesse vídeo aqui. Se você não conhece a Eneida de Virgílio, está na hora de começar a conhecer, e eu espero que esse vídeo sirva para você como uma espécie de convite ou de degustação do que você vai encarar se você entrar nessa obra-prima da literatura romana. Antes de começar, fica como de costume aquele convite para que, se você ainda não é inscrito no canal do Duras Letras, clica aí no botão de se inscrever, ativa o sininho para receber todas as notificações e ficar por dentro do que eu e a Isadora estamos postando aqui pelo Duras Letras. E vou deixar também aquele convite para que você conheça a série da Eneida de Virgílio, em que eu estou fazendo canto por canto a leitura dessa edição aqui, da edição da editora 34, com tradução do queridíssimo Carlos Alberto Nunes, um tradutor tanto da literatura grega quanto da literatura latina, como da literatura inglesa com Shakespeare, mas que eu admiro demais, acho lindas as traduções deles, adoro o fato de traduzir em hexâmetro datílico. Enfim, fica aqui com esse convite para que você possa acompanhar e fazer a leitura dessa obra seguindo os vídeos aqui do Duras Letras. Feito esse convite, vamos ao nosso vídeo com as 5 cenas emblemáticas dessa obra. Só um comentário rápido, assim, antes de entrar de fato nessas leituras. O que eu fiz, a forma como eu identifiquei essas cenas na minha segunda volta pela Eneida e tudo mais, foi destacar ou tentar encontrar todos os momentos em que eu escrevi a palavra lindo do lado. Quando eu estou lendo essas obras, assim, não tem nenhuma outra forma de mostrar, mas enfim, eu faço várias anotações laterais, tanto na parte latina quanto na parte em português. E em alguns momentos eu puxo uma chave, faço um destaque assim e escrevo a palavra lindo, ou muito lindo, maravilhoso, etc. E eu tentei mapear todos os momentos em que eu fiz isso na minha leitura da Eneida. E foi justamente no meio desse monte de palavras lindo que eu soltei, porque de fato são muitas cenas bonitas, que eu fiz uma repescagem e escolhi outras que são mais chamativas, aquelas que seriam as mais chamativas e que me dá gosto de lembrar. Quando eu lembro dessas cenas, eu me sinto emocionado e fico assim, nossa, realmente aquela cena do Virgílio foi incrível, maravilhosa, e por isso ela é linda 2 vezes. Ela é linda na escrita, na primeira vez que eu li, e linda também agora de memória. A primeira dessas cenas vai estar no canto primeiro, isso não foi armação, lógico que não, mas a primeira dessas cenas maravilhosas, as cenas que eu anotei como lindas, está lá no primeiro canto e se refere a um momento que, depois de passar pela tempestade, começa a obra com o Enéas enfrentando uma grande tormenta, nas suas várias viagens pelo mar. Ele está enfrentando uma tormenta ali e vai parar na ilha de Cartago, Mas enfim, o que acontece é, depois de enfrentar essa tempestade e tudo mais, chegar nessa ilha, vai ter uma cena muito singular em que ele vê um painel. Ele entra, Enéas e seus homens entram dentro de um templo de Juno, um templo dedicado à deusa Hera, a deusa grega Hera, a deusa Juno no mundo latino e tudo mais. E nesse templo ele vai ver um mural. Essa cena do mural é linda, assim, ela pode passar batida, ser meio assim, até pequena dentro da narrativa e tudo mais, mas eu particularmente acho extremamente emocionante, porque o momento é da chegada desse herói que sofreu um bocado, que viu todo o seu povo, suas mazelas, sua cidade, tudo isso ser devastado, e de repente chega numa outra ilha, fugindo desse passado terrível e avassalador, e chegar nessa ilha e encontrar um mural que conta essa história, que está ali já relatando e já dando um estatuto heróico, inclusive, para esse personagem, para essa vivência. A passagem começa lá no verso 450 do primeiro canto, na edição da editora 34, é a página 109. E o verso inicial é:
Foi nesse bosque que Enéas sinais encontrou de certeza de que seus males estavam no fim e que lícito lhe era alimentar esperanças de sorte melhor no futuro. Pois, quando a máquina ingente do templo de perto admirava, coisa por coisa, a esperar pela nobre rainha Dido, que é onde ele está, a fortuna rara daquela cidade, o primor dos trabalhos já feitos e a agilidade dos hábeis artífices, nota as batalhas já divulgadas pelo orbe, da guerra de Troia destruída. E aí vem uma descrição longuíssima, depois desse lance de versos que eu li para vocês, vem uma descrição longuíssima que está naquele estilo da écfrase. A écfrase, para quem não sabe, é a passagem do texto, né, da imagem para o texto, uma descrição de uma pintura, de um quadro, de uma escultura, etc., né, um meme que seja. Tudo isso configura uma écfrase, e aqui começa uma écfrase longa, né, e falando ali dos vários acontecimentos que envolvem a Guerra de Troia. Guerra de Troia, que para quem não sabe, faz parte lá do ciclo da Ilíada, né, da Ilíada e da Odisseia. Ilíada primeiro, nos anos finais da guerra, os dias finais da guerra ali, né, os anos finais da guerra mesmo, último ano, 10º ano, e a Odisseia, a volta de Odisseu, um dos heróis que lutou na guerra, para sua casa, para Ítaca. E só como um último comentário para a gente passar para a próxima cena, é que no fim dessa descrição equifrásica, né, essa descrição da imagem vista por Enéas nesse enorme painel esculpido, né, eu acho que o final dele é muito interessante, que de repente o poeta diz: assim também reconhece a lutar contra os fortes aquivos. Isso é lindo, né? Assim o próprio Enéas vê consagrado nesse painel. Então, apesar de ter todo esse sofrimento, de ter passado por tudo aquilo, ele já foi divinizado. A própria história, as próprias musas já se lembram de Enéas enquanto um herói. E é aí que está a beleza, né? Que ele tá vendo a sua própria consagração. E por isso, né, os versos iniciais são justamente esse reconhecimento de que as mazelas estão no fim. Olha, não importa o que eu vou enfrentar daqui para frente, a gente vê, né, nos 12 cantos aqui que tem muita coisa, muita água para rolar, mas não importa o que eu vou enfrentar aqui para frente, eu já estou consagrado. Se eu não vou me consagrar em vida, né, como um sujeito que vai construir uma cidade, etc., eu já estou pelo menos consagrado pela história. A minha vida, o meu nome já está esculpido na pedra, né, para toda a eternidade. Mas vamos passar agora para a segunda dessas cenas maravilhosas que compõem a Eneida de Virgílio. Essa cena ela vai estar no canto 2, no canto 3, né, canto terceiro, e essa sim é uma das cenas que mexeu comigo, é uma das cenas que quando eu me lembro dela eu fico assim, gente, é de fato espantosa, né, ela está aí no hall das minhas favoritas do texto como um todo. Assim como no caso da primeira, é uma cena que pode até passar batido de muita gente, né, porque ela não é um dos acontecimentos mais marcantes do próprio canto e nem da própria Eneida. Ainda assim, eu acho uma descrição de cena belíssima, que é o encontro de Enéas com Andrômaca. Andrômaca, para quem não sabe, é a viúva de Heitor. Heitor, que foi o maior dos heróis do mundo troiano, né, o que enfrentou diretamente Aquiles e que foi morto por ele depois de uma série de acontecimentos. Isso a gente confere lá na Ilíada, né, de Homero. Mas enfim, Andrômaca, depois de peregrinar, depois da queda de Troia e tudo mais, vai se casar com Heleno, que é um dos filhos, um dos muitos filhos de Príamo, também um troiano, que vai fundar uma cidade, etc, etc, etc. E na sua peregrinação pelo mar, Enéas vai acabar parando na terra de Heleno, que é um profeta e tudo mais, que vai ajudá-lo. E nessa cidade, nessa ilha, né, ele vai encontrar finalmente Andrômaca. E a cena do encontro dos dois aqui é maravilhosa, né? Poderia ser muito bem simplesmente descrita com Enéas chegou, viu Andrômaca, eles bateram um papo e tudo mais, e tudo resolvido. Mas não, o poeta cria uma situação que é uma situação assim, emocionante, belíssima, né? Essa situação está lá no verso 300, né? Ela começa, na verdade, no verso 301 do canto 3, do livro 3, página 215, na editora 34. O verso começa da seguinte forma: por belo acaso, né, ou seja, né, estava peregrinando nessa ilha, por belo acaso, não longe do burgo, nas margens de um falso rio simoente, encontrava-se Andrômaca, votos solenes a oferecer e presentes funéreos às cinzas de Heitor, sobre o seu túmulo inane, formado de céspide verde, com 2 altares a par, permanente motivo de choro. Ou seja, Enéas chega e vê ali, ele está meio que escondido na relva e tudo mais, e vê Andrômaca chorando seu morto, chorando justamente a morte de Heitor.
Quando me viu avançar, e aqui é um detalhe importante porque quem está narrando é o Enéas, quando me viu avançar e de pronto a armadura troiana reconheceu, aterrada com a vista daquele fantasma, estuporada caiu. O calor abandona-lhe os membros, só muito tempo depois, recobrada do susto, me disse: é tua mesma figura? Notícias verídicas trazes, filho da deusa. Ainda vives? Se morto já és, que é de Heitor? Assim dizendo, num pranto incontido, explodiu, e o vizinho bosque inundou de clamores. Eu acho essa cena, né, a chegada de Enéas com a armadura troiana diante dessa viúva, né, uma das coisas mais lindas, né, das maiores sensibilidades que o poeta demonstra, né, que Virgílio demonstra ao escrever isso dessa forma. Né. Como eu disse, o encontro entre Andrômaca e Enéas poderia ser totalmente banal, e muita gente vai considerar banal. Mas esse encontro, né, a forma como o palco é armado para que os dois conversem, é belíssima, né? Porque ela está justamente chorando o espírito de Heitor e de repente vem esse sujeito trajado com as armaduras troianas, né? Vestido como Heitor. E num primeiro momento ela não o reconhece, ela se assusta, né? Ela fica tomada ali de pavor, uma mistura de pavor e alegria, né? Quem que é esse troiano que eu estou vendo diante dos meus olhos? Até que por fim ela reconhece o filho da deusa, né? Filho da deusa Enéas, né? Filho da deusa Afrodite, da deusa Vênus no mundo romano. E nesse momento em que há o reconhecimento é que eles finalmente vão poder conversar. Mas antes disso tem esse choque, esse maravilhamento diante da figura de um troiano, né? A própria figura do passado que surge como um espectro que sai da floresta, né? e te surpreende, né? Eu imagino que assim, né, fazendo uma espécie de comparação um pouco tosca, é como se você estivesse no cemitério, chorando por algum dos seus falecidos, etc. E o próprio, né, um sujeito ele vestido com as roupas dele aparecesse para você. Né? Lógico que você vai cair de terror, você vai sair correndo ou qualquer coisa assim. Mas nesse caso aqui existe uma situação de maravilhamento e ambígua, né? De desejo que seja Heitor e desejo que não seja, porque ele, afinal de contas, está morto. E é muito curioso que esse maravilhamento e essa ambiguidade, essa dificuldade, ela é recíproca, né? Então, tanto Andrômaca está meio que assustada com isso, mas Enéas também se sente extremamente comovido, né? Ao encontrar com essa mulher que é uma mulher que fez parte do passado dele, justamente esse passado que desapareceu na ruína, né? Que foi totalmente desastroso. Inclusive é muito curiosa a fala do poeta aqui, a fala de Virgílio, que diz, né, que mal conseguiu formular. Então, quando Enéas vai falar a primeira vez para Andrômaca, ele mal conseguiu formular as seguintes palavras sem nexo. Ainda e sempre amarrado a uma vida de dor e trabalhos. Ele solta essa frase de repente, que é "Vivo equidam vitamque extrema per omnia duco", né? Ele solta essa frase aleatória aqui e tal, né? Muito solta. E aí vem um verso quebrado, né? A Eneida, para quem não sabe, é um livro incompleto. Tem 58 versos que o Virgílio não pôde terminar, coitado. Dos 9.800 e tantos, 58 ele deixou por fazer. Mas imediatamente depois desse verso confuso vem o "sim, podes crer-me, sou eu", né? Sim, esse que você está vendo sou eu de fato, o filho da deusa, eu Enéas. Partamos então para a próxima dessas cenas maravilhosas, a terceira delas. E nessa partida a gente vai ter que fazer um salto enorme aqui. Espero que não fique muito confuso se você ainda não teve a oportunidade, não teve tempo para ler a Eneida de Virgílio. Mas a gente vai saltar lá para o canto oitavo, ou seja, um lance enorme de acontecimentos. E é muito importante dizer nesse momento aqui, eu acho que é importante explicar para quem não entrou em contato com esse texto, que existem duas seções grandes nesse livro. A primeira fase, que vai do primeiro ao sexto canto, é a fase odisseica, ou melhor, né, as peregrinações, as viagens ultramarinhas feitas pelo Enéas. Já a segunda sessão, que vai do canto 7º ao canto 12º, a gente tem a parte ilidíaca, que seriam os combates e as guerras em terra, em que o Enéas vai enfrentar o Rútulo Turno, né, o rei dos Rútulos, que vai ser o novo Aquiles, como ele gosta de se dizer e como o poeta gosta de dizer sobre ele, né? Mas enfim, no canto oitavo a gente vai ter uma situação em que o Enéas está buscando alianças para poder justamente enfrentar o seu inimigo, Turno, rei dos Rútulos, e o seu povo, né, os Rútulos, os latinos e outros povos ali da região ítala. Né. Ele já chegou lá na Itália, já chegou na região que vai ser construída Roma, e ele precisa conquistar, entre aspas, essa terra antes de se estabelecer nela. Né.
E nesse momento ele vai pedir a ajuda de um rei, que é o rei Evandro, né, o rei da Palanteia, o rei de uma cidade que é justamente a cidade onde Roma vai ser construída e que vai prestar justamente auxílio ao Enéas ao enfrentar os latinos. E o que acontece nesse momento é muito interessante porque o rei Evandro é um senhor, então é um homem já de idade que governa esse reino humilde. A Palanteia é descrita como uma cidadezinha, né, uma espécie de vilarejo, lugarejo, um pouco pobre e tudo mais, mas ainda assim com guerreiros muito nobres, valorosos e sobretudo gregos, né, são guerreiros gregos. Estranho um troiano pedir ajuda para um grego, mas enfim, isso é explicado aqui, leia e depois me conta aí o que você acha sobre isso. Mas o que vai acontecer é que o Evandro, sendo um senhor, não pode lutar ao lado de Enéas. E o que ele faz é mandar seu filho, Palante, que é um menino ali na casa dos 13 anos, coloca a espada na mão do filho ali e manda o filho para a guerra. E aí sim vem a cena maravilhosa, que é a fala de Evandro para o seu filho, a despedida dos dois, quando finalmente Evandro vai mandar seu filho para a guerra. A fala está lá no canto oitavo, como eu disse, no verso 559, página 555. Começa com: então Evandro, no instante de o filho partir para a guerra, da mão o toma e entre lágrimas diz-lhe as seguintes palavras. E aí vem a beleza do discurso. Ai, se o vigor de meus anos primeiros, a força de jovem me restituísse, ao vencer sobre os muros da forte Preneste toda a vanguarda inimiga e queimar seus escudos na pira. Ele está relembrando de glórias do passado. Quando esse braço ao rei Érilo enviou para o Tártaro escuro, que ao nascimento 3 almas ferônias sua mãe concedera. Caso inaudito, com o peito feroz, armas 3 manejava, tríplice morte de mim exigindo, conforme esse braço lhe deu sem falta, arrancando-lhe as almas em 3 investidas. Então ele enfrentou um sujeito que manuseava 3 armas ao mesmo tempo, né? Deve ser o Zoro do One Piece. Mas enfim, brincadeiras à parte, né? Enfrentou esse sujeito glorioso. Mas se eu fosse aquele nessa hora, meu filho, jamais de teus braços me arrancariam, nem nunca mesêncio a insultar-me a cabeça, tantos desastres teria causado a este povo, nem órfão nossa cidade deixara de seus promissores rebentos. Deuses, e Júpiter máximo, rei das demais divindades, tende piedade do chefe pequeno dos Árcades bravos e ouvi as preces sentidas de um pai. Caso os vossos desígnios me permitirem rever ao meu caro Palante e abraçá-lo com vida e alegre, então sim, conservai-me e até lá, ainda mesmo que trabalhosos momentos me aguardem no resto da vida. Mas se me ameaças, fortuna, com algo de triste memória, inenarrável, agorinha a dor grande, atalhai-me, enquanto é incerto temor, imprevista desgraça futura. Então, basicamente, o que o Palante está dizendo aqui é: se o meu filho vai voltar com vida, conservai-me vivo, ó Júpiter, ó deuses. Eu quero viver para ver o retorno do meu filho. Agora, se a notícia que eu for receber for ruim, me levem agora, né? Me matem agora mesmo, porque eu não aceito, eu não desejaria ouvir essa notícia, ouvir a notícia da morte do meu filho. Enfim, é isso mesmo, desgraça futura. Enquanto, filho do meu coração, meu consolo, meu tudo, posso apertar-te nos braços, não venha ferir-me os ouvidos tão duro o anúncio da tua morte. Destarte despede-se em prantos o velho do filho amado. Carregam-no os servos dali sem sentidos. Já transpuseram os portões da cidade, a galharda cavalaria, a cabeça de todos Enéas e Acates, dos demais chefes seguidos. Ou seja, Palante entrega seu filho, né? O Palante não, Evandro entrega seu filho Palante nas mãos de Enéas para que ele participe da guerra. E o mais terrível disso tudo é que Palante vai ser morto, né? Palante não volta para ver seu pai, e a gente vai ter uma daquelas cenas que é a cena de recebimento do cadáver. Acontece 2 vezes ao longo da Eneida com mais força, que é justamente na cena do Evandro com Palante e na cena da mãe do Niso e do Euríalo, lá, né, recebendo o corpo do filho, o cadáver do filho, que é justamente a próxima cena que a gente vai ler. Pode parecer um pouco estranho eu estar trazendo esse comentário longo, né, essa fala longa que é feita pelo rei Evandro como uma das cenas mais bonitas, mas eu acho que essa cena ela se amarra a basicamente o fio condutor todo ali, né, o grande discurso que atravessa a metade elidíaca da Eneida de Virgílio, porque
Palante vai ser uma personagem chave. Vai ser a morte de Palante que vai desencadear o furor, né, ou a impiedade de Enéas o Pio. Né? Enéas, que é esse herói reconhecido pelo amor, pela caridade, pela piedade, de repente, diante da morte de Palante, vira um bárbaro, né, um louco que sai matando centenas, né, dezenas de guerreiros ali no meio da batalha. E enfim, mas essa morte ela é extremamente singular, que ela também vai ser o motivo da derrota de Turno, né? É ela que leva ao desfecho final dessa obra. Então ela tem um caráter, tem uma posição muito singular. E a gente já sabe, desde o início, desde saída ali no canto oitavo, a gente já sabe que Palante não volta para casa, né? Que Palante deixa o castelo já como um cadáver, né? Morto em efígie pelo poeta, né? Morto pelas palavras e não ainda pelo sentido do texto, pela história. E isso é muito aterrador. Então ver o discurso desse pai, né, a gente sofre com ele, porque é um discurso já feito no fracasso. É um discurso que nasce já da derrota. Mas vamos passar para a próxima cena, porque eu acho que a próxima cena é um excelente exemplo, né, do que acontece ali com o recebimento do cadáver de Palante da parte de Evandro. Inclusive, né, o Virgílio usa técnicas de repetição, como Homero usava, só que ele faz repetições na diferença. Diferente do que Homero faz de reproduções integrais de versos, né, que é parte da técnica mnemônica dos gregos e tudo mais, o que o Virgílio vai fazer é uma repetição diferenciada. Então as coisas estão acontecendo do mesmo jeito, só que são contadas, o verso é construído de uma forma diferente. E o que a gente vê lá na cena do cadáver, o recebimento do cadáver da mãe de Niso, se não me engano, é a mãe de Euríalo, desculpa, da mãe de Euríalo, é uma dessas repetições na diferença. A gente vê isso acontecendo no canto 9, né, o canto 9, e isso vai se reproduzir lá no canto 11º, né, quando o cadáver de Palante é enviado ao pai Evandro. Mas enfim, essa cena de recebimento do cadáver é uma coisa aterradora, né? Principalmente o discurso feito pela mãe, e é justamente esse discurso que eu queria ler aqui para vocês. Ele está na altura do verso 481, na página 613, e começa com: "Assim te vejo, meu filho, diz a mãe de Euríalo depois de receber o cadáver. Meu único amparo da vida, assim te vejo, meu único amparo da vida. Como pudeste deixar-me sozinha no meu abandono, sem coração? Nem ao menos lembrou-te ao partir para essa tão perigosa missão despedir-te de tua mãezinha? Em terra estranha, ora jazes, e pastos vai ser dos abutres, dos cães ferozes do Lácio, sem que eu, tua mãe, presidisse no extremo instante as exéquias, as pálpebras ternas fechadas, limpas as duras feridas, nem sobre o teu corpo a mortalha por mim tecida eu pusesse, trabalho de lerda velhice. Onde encontrar-te? Em que terra caíram teus membros esparsos, teus miseráveis despojos? Tão pouco me trazes, meu filho, nesta aflição? Só para isso, por terra e por mar te seguira? Rútulos, eis-me como alvo do vosso rancor. Transpassai-me com vossos dardos. Seja eu a primeira a cair nesta guerra. Ou então, potente Senhor do Alto Olimpo, de mim tem piedade. Com o teu raio no Tártaro atira a aborrida cabeça, pois de outra forma jamais poderei extinguir-me aqui embaixo." Essa é a fala da mãe de Euríalo. Assim, essa fala é fortíssima, né? Ela é realmente muito, muito intensa, né? Porque é o sofrimento de uma mãe vendo ali, recebendo, na verdade, a notícia da morte do seu filho, o seu filho que foi enviado, né, numa missão, né, foi enviado pelos troianos numa missão para chegar até Enéas, enfim, o contexto é longo, e nessa viagem, né, nessa jornada, ele acaba morrendo depois de se deixar cair em tentação, depois de achar que ele poderia matar aquele exército inteiro sozinho, com o seu companheiro Niso, e eles não dão conta e eles são mortos, né, são executados pelo exército rútulo. E essa notícia, a forma como a mãe de Euríalo recebe a notícia e chora seu filho, é maravilhosa. Depois disso, inclusive, ela vai cair no chão, esfregar a terra, rasgar o rosto com as unhas, de desfazer o cabelo, né, que é uma prática comum, inclusive nessas epopeias, né, nessas narrativas longas. Eu acho importante comentar aqui rapidinho, né, sobre a morte, o lugar que a morte tem nesse mundo romano e nesse mundo helenístico, acho que é melhor dizer helenístico, que envolve também parte da cultura grega, né, que a gente encontra na Ilíada e na Odisseia. Mas o cadáver, né, ele é algo muito importante, né, para um ritual de morte.
É preciso enterrar e cuidar desse cadáver, fazer as homenagens, fazer os ritos de morte, para que o espírito possa entrar justamente nesse mundo dos mortos, né? Para que ele chegue no Hades e consiga atravessar junto com o Caronte, o rio Aqueronte, né? Consiga atravessar um dos rios do inferno, do Hades, para que ele possa encontrar julgamento e descanso, ou nos Campos Elíseos, ou nos Campos Asfódelos, a depender da sentença e do que ele fez em vida. Então, né, esse choro, esse lamento, é também por seu filho ser um desterrado, ou não receber o corpo de seu filho. É por ter perdido justamente o corpo do filho e não ter a oportunidade de fazer, de cumprir com esses ritos de morte. E isso, né, isso é fundamental. Se você não pode cumprir com os ritos de morte, o espírito de seu ente querido está condenado, né? Ele está ali obrigado a sofrer na margem de um dos rios do Hades a eternidade. A última cena que eu queria mostrar para vocês entra como uma espécie de cena bônus, porque quando eu estava planejando esse vídeo eu fiquei assim, eu não gostaria de terminar com a coisa muito fúnebre, né? Então talvez escolhi uma das cenas que eu achei lindas, né, e que são ali mais alegres, mais alto astral. Essa cena que eu escolhi está no canto 10º, né, o canto imediatamente subsequente aqui a essa cena do Niso e do Euríalo, da mãe dele, né, de Euríalo, recebendo o cadáver, acontece no canto 10 e é a chegada de Enéas na batalha. Só para dar um contexto para vocês, o que acontece é que os rútulos de repente decidem invadir o acampamento troiano. Os troianos montaram uma nova cidade, né, na beirada do rio ali, Tibre, né, Tiberino, isso mesmo, Rio Tiberino. E o que acontece é, os rútulos querem invadir esse acampamento e Turno é um novo Aquiles, ou seja, ele vai derrubar esse acampamento sozinho se ele quiser. E ele consegue invadir, entrar, matar um monte de gente, etc., e causar uma confusão danada, enquanto Enéas estava fora, justamente na Palanteia, pedindo ajuda ao rei Evandro. E a volta de Enéas é uma cena maravilhosa. Na verdade, o canto 10º é cheio de acontecimentos incríveis, assim, maravilhosos, né? Tem a cena dos golfinhos, os barcos se tornam ninfas, é uma coisa linda, assim. Então, enfim. Mas vamos para a cena, né? A cena que eu destaquei aqui, que é uma cena também que passa um pouco batido ao longo da narrativa, mas que eu particularmente fico até emocionado. Eu leio e fico assim, incrível, né? Agora o bicho vai pegar. Ela começa na 258, nas versos 258 do canto 10º, página 669. Aos companheiros, Enéas ordena as bandeiras atentas ficarem, recuperar o vigor, prepararem-se para a peleja. E aí Enéas sobe na popa do navio. De pé, na popa altanada, já avista os troianos robustos, todo o arraial agitar-se. Foi quando, com o braço sinistro, seu flamejante broquel elevou, o que arranca dos teucros, grita troadora até o céu. A esperança, o furor lhes duplica, dardos disparam aos centos, tal como entre nuvens espessas, grosso estrimônio, com grande algazarra, ao sinal do comando, o éter ruidoso repartem, fugindo de noto violento. Então o Enéas sobe na popa do navio, está chegando com a frota de barcos, dos aliados e tudo mais, no acampamento que está nas margens, sendo invadido pelos rútulos, e ele de repente dá um grito e levanta o broquel, levanta a espada flamejante, né? E grita, convidando seus companheiros a lutar, né? A resistir à invasão dos rútulos. É uma cena incrível, assim, é maravilhosa. Não à toa Virgílio soltou um símile aqui que compara, né, a chuva de dardos com um fenômeno de resistência ao vento noto, né, que está solto aqui no meio dessa descrição. É uma cena que, assim, de fato convida a gente a entrar na longa série de Aristeias que toma o canto 10 a partir daqui. Com isso, a gente encerra aqui o nosso vídeo com algumas das cenas, né, maravilhosas, das cenas comoventes, incríveis, lindíssimas, que atravessam a Eneida de Virgílio. É lógico que tem uma centena delas, né, dentro dessa obra e que não tem como trazer todas, ou tem, mas, né, seria um vídeo aí de 500 horas, talvez um vídeo lendo a Eneida fosse mais adequado do que fazer um destaque de cada cena maravilhosa, porque eu imagino que tem pelo menos uma por canto, né, inteirando aí 12. Eu ia fazer isso no começo, mas acabei desistindo. No fim das contas, a gente ficou com essas 5 cenas. Eu espero que, se você não tinha interesse por essa obra, não estava familiarizado com esses temas, com essa linguagem, etc., que esse vídeo tenha te ajudado até um pouquinho, né, pelo menos um pouquinho, a criar um gosto e criar coragem para encarar a Eneida de Virgílio e se deliciar
A gente diz encarar a Eneida como se fosse um desafio, não? Mas depois que você pega o ritmo, isso aqui é só prazer, gente. Então, encarem, né? Entrem nessa leitura e gozem dela, né? Enfim, esse vídeo vai terminando por aqui. Agradeço demais por você ter assistido, por você estar aí se divertindo e gostando, compartilhando esse afeto comigo. Não se esquece de deixar o seu comentário, comenta se você já leu, quais são as suas cenas favoritas, eu ia adorar saber e ia procurá-las aqui para ver se eu concordo, se eu gosto também, porque eu imagino que essas coisas acabam criando aí uma subjetividade coletiva, né? A gente acaba gostando de cenas que muitas pessoas gostam. Mas se é o seu caso de ter lido essa obra, comenta aqui embaixo qual foi a cena que você gostou, de que canto, que momento, quais personagens, etc. Se não, na sua leitura, você faz isso. Quando você estiver lendo, você vai comentando, volta aqui e comenta para mim. No mais, deixa aquele like para ajudar o nosso trabalho, compartilha esse vídeo com quem você gosta ou com quem você não gosta também. Comenta também se não tiver gostado de alguma coisa, se eu tiver esquecido ou fugido alguma informação aqui, faça a correção nos comentários que vai ajudar demais também. Eu sou o Gabriel, vou ficando por aqui e agradeço mais uma vez por você ter assistido. Até a próxima.